Bom dia, turma. Hoje nós vamos iniciar uma nova etapa, né? Um novo assunto. Vamos falar sobre triângulos. Esse assunto está na página 70 do livro de vocês, o livro da escola, não é da editora Aprender, viu? O livro A Conquista da Matemática. É um assunto que começa fácil e vai complicando aos pouquinhos, então é bom sempre ter muita atenção, né? E sempre qualquer dúvida, repete o vídeo, tira a dúvida com o professor, não fique com a dúvida que é pior, tá? Então, o que é, né, o triângulo? Como vocês podem ver, o triângulo, certo? É a união de três semirretas, como nós estamos vendo aqui. A semirreta AB, a semirreta BC e a semirreta CA. Elas três unidas formam um triângulo, certo? A união das três, a gente tem um triângulo. O triângulo ele possui três lados. E a gente, dentro de um triângulo, nós temos, né, os lados do triângulo, que a gente vai aprender mais na frente o que é um lado de um triângulo. Nós temos um outro nome que a gente vai chamar de hipotenusa, e a gente vai aprender também. Vai ver o vértice, tudo passo a passo, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, vértice, certo? E lados, ângulos internos e ângulos externos. O ângulo externo, como o próprio nome fala, é o ângulo que está aqui fora. Não tem essa setinha mostrando, fica fora do triângulo. Sempre quando a gente desenha um triângulo, para a gente estudar matemática, dentro da área de geometria, essas pontinhas a gente sempre deixa passando um pouquinho, certo? Ó, para lá, para cá, como a gente fazia na aula de ângulos. Puxa sempre um pouquinho, porque aqui nós vamos ter como medir, fazer um cálculo desse ângulo externo. O ângulo interno é esse ângulo que fica aqui dentro, certo? Nós já vimos na aula de ângulos, que a gente teve, foi o nosso primeiro assunto, que um triângulo, os três ângulos que tem aqui dentro, ó, que é triângulo, né? Quer dizer três. Quem gosta de futebol sabe que tri quer dizer três, né? Então, três ângulos, por isso que é triângulo, ó. Um ângulo, dois ângulos, três ângulos. Cada ângulo desse vai ter a sua medida, mas uma regra aqui já, uma diquinha, a soma desses três ângulos sempre vai dar 180 graus, certo? A soma dos três dá sempre 180 graus, ok? Qualquer dúvida, vocês voltam um pouquinho. E a gente vai ver agora, em relação ao lado, a gente vai classificar o triângulo em três. Equilátero, isósceles e escaleno. São três nomes que a gente dá dependendo do lado do triângulo, o tamanho lateral dele, certo? O equilátero ele vai possuir três lados iguais. O desenho do triângulo, ó, é o triângulo tradicional, aquele triângulo de sinalização de trânsito, né? Então, aquele triângulo tradicional, um triângulo equilátero. Olha ele aqui, ó. Três lados iguais. O isósceles, ele vai possuir dois lados iguais. Então, aqui, ó, essas duas laterais aqui são iguais, mas a parte de baixo não é. Então, ele é um isósceles. E o escaleno, os três lados são diferentes. Você pode observar que esse aqui é um tamanho, esse é outro, e aqui na frente você vê que é muito maior, é o lado maior. Então são três ângulos, três lados totalmente diferentes. Então a gente chama ele de escaleno. Então essa é a primeira definição em relação ao lado, ok? Então como nós vimos, ó, o isósceles e o escaleno. Que é o escaleno que não possui os três lados são iguais. Em relação ao ângulo interno, em relação ao ângulo de dentro, a gente também vai classificar ele de três formas, certo? Ó, retângulo, um triângulo retângulo.
Ele é um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele vai possuir um ângulo reto. Se você observar aqui, ó, um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. A gente já estudou isso, ó. Olha esse ângulo aqui, ó. Ângulo de 90 graus, ok? Esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, um triângulo retângulo, ele é retângulo quando ele possui um ângulo de 90 graus. Um triângulo acutângulo, que é esse exemplo aqui, ele vai ter 3 ângulos agudos. Aí a gente volta para a explicação de ângulos, que foi o primeiro assunto nosso, né, da escola, do 8º ano de vocês. O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. Ó. Esse aqui tem 90 graus. Esses 3 aqui, ó, são menores de que 90 graus. Se você isolar, se você apagar uma linha dessa aqui, você vai ver que, ó, a abertura aqui é menor que 90 graus. A mesma coisa se você fizer aqui ou se você apagar essa. Os 3 ângulos de dentro são menores de 90 graus. Então, é um triângulo acutângulo. E o triângulo obtusângulo, ele possui um ângulo obtuso, que é o caso aqui, ó. O ângulo obtuso é o ângulo maior do que 90 graus. Ó, lembrando o ângulo reto, ó. Tá vendo? Retângulo. O próprio nome já diz, ó. Retângulo. Lembra o quê? Reto. Então, aqui tem um ângulo reto, 90 graus. Aqui, acutângulo, 3 ângulos agudos. E aqui, obtusângulo, porque ele possui um ângulo obtuso. Ah, professor, mas esse daqui, o triângulo obtusângulo, ele tem 2 ângulos agudos, ó. Esse aqui é agudo e esse aqui é agudo. Por isso que o acutângulo, para ele ser acutângulo, ele tem que ter 3 ângulos agudos. 3. No caso do obtusângulo, ó, ele tem um obtuso. O obtuso é maior que 90 graus, certo? Os nomes são esquisitos? São. Mas é só ter atenção. Sempre que puder, volta o vídeo e aí vocês vão tirando dúvidas. Qualquer coisa eu estou aqui também. Então, lembrando, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus, como está aqui na imagem, ó. Toda vez que você vê, gente, essa marquinha aqui, ó, essa bolinha, esse quadrado, vocês lembram que isso aqui é o vértice. Eu já fiz isso na nossa aula de ângulos também. É o vértice, certo? Que é o vértice, tá bom? Então, continuando. Obtusângulo, que a gente já viu que tem que ter um ângulo maior do que 90. O acutângulo tem que ser os 3 ângulos que medem menos que 90 graus, certo? Primeira parte do assunto de vocês é essa. É a primeira parte. É saber identificar, objetivo primeiro, saber identificar os triângulos. Saber identificar quando é um isósceles, quando é um escaleno, que é essa explicação aqui, e quando ele é um equilátero. O primeiro objetivo é vocês identificarem a diferença no visual mesmo. Aqui, olhou para cá, 3 ângulos, 3 lados iguais. Pronto, você sabe que é um equilátero. Olhou para cá, 2 lados iguais. Você sabe que é um triângulo isósceles. Olhou para aqui, não tem nenhum lado igual. Então você sabe que é escaleno. Aí o segundo objetivo da aula de vocês é vocês definirem o triângulo de acordo ao ângulo interno. Então esse aqui é um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque tem um ângulo de 90 graus. Esse aqui é um triângulo acutângulo. Por quê? Tem 3 ângulos agudos. E esse aqui é um triângulo obtusângulo. Ele possui um ângulo obtuso. Os lados de um triângulo a gente chama de cateto. Ó. Lado, cateto, cateto. O lado maior do triângulo retângulo, tá vendo? Isso aqui acontece no triângulo retângulo, porque no equilátero os 3 lados são iguais, né? Como vocês viram, no equilátero são 3 lados iguais. Então aqui não vai ser um triângulo equilátero. A gente vai, nesse caso aqui, eu estou explicando a definição de lado do triângulo retângulo. Então a gente chama de cateto. No triângulo retângulo, os lados são chamados de cateto. O lado do ângulo, ó, onde tem aqui o quadrinho,
E aqui vai ter também, aqui vai ter o vértice. Nesse caso, aqui tem um ângulo reto. Esse lado aqui, B, e esse lado A, a gente chama de cateto, ok? Quem fica do outro lado, essa retona que fica aqui do outro lado, ó, ela aqui, tá ao contrário do ângulo, ó. Ela tá aqui, o ângulo tá aqui. Então, ela tá o quê? Contrário, né? É a única reta que tem que tá ao contrário do ângulo. Porque essas duas estão no mesmo lado do ângulo. Essa hipotenusa, ela tá do lado contrário. Então, esse lado aqui a gente não chama de cateto. A gente chama de hipotenusa, porque ela está do lado contrário do ângulo. Então, cateto, cateto, hipotenusa. Então, como eu tinha dito a vocês, o triângulo ele tem, né, aqui os 3 ângulos. Esses pontinhos vermelhos que estão aqui, ó, marcados, são os vértices, certo? E esses círculos, essas meia-luas aqui verdes, nós temos os ângulos internos, ok? Então, essas bolinhas vermelhas são os vértices e essas meia-luas verdes são os ângulos internos. Se o lado que aqui estiver, o A, o B ou o C, que tiver aquele quadrinho que eu expliquei a vocês, esse quadrinho aqui, esse daí está marcando, certo? Onde vai ficar a nossa referência do ângulo. Se esse quadrinho estiver aqui em cima, quem vai ser a reta ao contrário? A de baixo aqui, né? Se esse quadrinho estiver aqui do lado do C, quem vai estar ao contrário? Ó, certo? Onde tiver aquele quadrinho marcando a nossa referência, a gente vai ter sempre uma reta oposta, sempre uma reta que vai ficar contrária. Então, gente, como vocês puderam ver, esse aqui é um exemplo de um triângulo retângulo. Lembrando a definição. Triângulo retângulo é porque ele possui um ângulo reto. É o que nós mais vamos usar. Eu estou explicando aqui para vocês os 3, mas vocês se preocupem em aprender a definir o triângulo pelo lado, que é essa primeira parte aqui. 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais, isósceles. Nenhum lado igual, escaleno. E agora nós estamos vendo o que aqui? Vamos classificar o triângulo de acordo ao seu ângulo interno. Tem ângulo reto? Tem um ângulo reto. Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Tem 3 ângulos agudos? Tem. Então, aqui é um triângulo acutângulo. Tem um ângulo obtuso? Tem. Então, aqui ó, nós temos um triângulo obtusângulo. São essas definições. E quando a gente vai partir para o triângulo retângulo, que a gente vai usar mais na frente num cálculo, aí a gente vai ter só essa definição, ó. 3 ângulos, não tem? 3 ângulos? Triângulo, né? 1, 2, 3. São 3 vértices aqui. O que acontece é que a nossa referência, que está aqui marcada, ó. Nossa referência é essa aqui, ó. Então, se a referência está marcada aqui, aqui nós temos os lados desse triângulo que estão colados nessa referência, nós chamamos de catetos. E o lado, a reta que fica oposta a esse ângulo, nós chamamos de hipotenusa. Tudo bem? Deu para compreender? Qualquer dúvida, perguntem no dia da nossa aula, que sempre é a sexta-feira, certo? Pela manhã. Porque vai chegando em alguns assuntos mais complicados que precisam sempre de uma explicação. E agora, nessa etapa, eu vou estar nas sextas-feiras gravando alguns pequenos vídeos explicativos, porque é um assunto que demanda um pouco mais de explicação. E aí, sempre que vocês mandarem as dúvidas, nessas explicações eu vou estar também tirando as dúvidas, ok? Vamos aqui lembrar, né? Vértices são essas bolinhas pretas, os lados, essas retas laranja, o ângulo interno é o que fica dentro do triângulo, que é a soma dos 3 aqui dá no que? Dá 180 graus. E o ângulo externo são os ângulos de fora, o ângulo que fica na parte de fora do triângulo. Então, assim, ó, como vocês viram, está lá na página
70, né? 71 também já tem uma explicação curta e uma atividade. Da outra vez eu passei muita atividade de vez e demorava demais para me entregar. Eu vou continuar como eu estava, passando atividades todas as sexta-feiras, atividades menores, aí eu vou tirando as dúvidas e para mim ficar melhor, até para controlar. E esse assunto de triângulos eu não posso explicar ele todo de vez e passar muita atividade, vocês não vão fazer, vocês não vão aprender, certo? Então vocês vão fazer o quê? Vamos primeiro lembrar algumas coisas. Como eu disse a vocês, os três ângulos, a parte interna do triângulo, ele mede o quê? 180 graus. Então eu vou pegar aqui, gente, esses três ângulos aqui, ó, C, esse ângulo aqui, ó, fica aqui junto do C, esse fica junto do A e esse fica junto do B. Se eu somar esses três aqui, vai dar o quê? 180 graus, certo? Então, se vai ter algum problema, que vai aparecer alguma questão, que vai pedir para você fazer o quê? Um cálculo para encontrar esse ângulo. Lembrem de que isso aqui, gente, esse assunto é a continuação do ângulo. Então, se você traçar aqui as retas, seguir aqui a linha do triângulo, se você puxar ela aqui, as pontinhas, você vai ter o que? Ângulos opostos pelo vértice. Você vai ter isso. Então, para lembrar vocês o que é um ângulo oposto pelo vértice, só para lembrar, né, o ângulo oposto feito pelo vértice, aqui, ó. Os ângulos opostos possuem o que? O mesmo tamanho. Então, o ângulo A aqui possui 143 graus, porque ele fica oposto. O vértice está aqui no meio, ele está ao lado contrário, o lado oposto. Então, ele possui o mesmo tamanho. A mesma coisa acontece com o C aqui, ó, 37 graus. O ângulo C vai possuir o mesmo tamanho, 37 graus, porque ele é oposto. Aí eu lembro vocês, se vocês esquecerem essa ponta dessa reta aqui, se vocês esquecerem ela, vamos apagar ela daqui. Vocês vão ter o quê? 143 e C. Aí você vai lembrar que essa reta aqui, sozinha, é um ângulo raso de 180 graus. É um ângulo raso. Se eu passo aqui, ó, essa semirreta para cá e divido esse ângulo de 180 graus, lembrando, 180 graus, eu vou ter de um lado 143, que é esse aqui. Então, qual é o tamanho do C? Para eu achar, eu faço o quê? 180 menos 143. Qualquer coisa é só olhar no caderno, lembrar o ângulo, que é o ângulo oposto pelo vértice, que estudou bem esse assunto, e a gente relembrar, ok? Mas não vai cair ainda muita coisa disso, eu estou só relembrando vocês. Então aqui, se a gente for olhar, se eu for puxar aqui uma pontinha, se eu for puxar outra pontinha, aí eu vou ter o quê? 4 ângulos aqui, ângulos opostos pelo vértice. Vamos ver, para não ficar difícil. Eu vou passar o quê? Primeiro só essa parte de identificação enquanto ao lado, que é isso aqui, de identificação enquanto ao ângulo, e aí a gente vai dificultando um pouquinho na próxima aula. Então, para não ficar pesado, como eu falei, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão na página 73, vão responder a primeira questão, a terceira questão, certo? A terceira questão, deixa eu ver se tem mais alguma. Só, viu, gente? Ó, bem pouquinho. Eu sei que os professores estão passando bastante atividade. Eu, a princípio, só vou passar a primeira e a terceira. Não tem como a gente explicar essa expressão do quarto, assim, via computador do momento, nem a do quinto, nem a do sexto. Não dá nesse momento para fazer isso, certo? A quinta questão é uma questão fácil. Você vai ter aí, por exemplo, um ângulo externo de 116 graus, que ele vai ser o quê? Oposto pelo vértice, né? Você vai olhar aí, ó, ele é oposto pelo vértice. Aí você vai encontrar o tamanho.
você vai encontrar o tamanho do ângulo de dentro. Mas eu não vou passar isso para vocês agora. Vocês só respondam a primeira e a terceira questão da página 73. Repete o vídeo se não entendeu. Qual é a questão, professor? Primeira e terceira da página 73. Aí sexta eu gravo outro vídeo, continuando o assunto, porque senão vocês não vão entender e vai ficar tudo bagunçado, viu? Então, vamos ficando por aqui nessa aula de hoje. Na próxima sexta eu continuo. Só 2 questões, não tem desculpa para não fazer. Faz no mesmo dia, certo? Aproveita, coisa simples. Presta bem atenção nas imagens que vocês estão vendo. Vê se você, só olhando essa imagem, se você já sabe que é um equilátero, um isósceles, escaleno. Se você já sabe que é um triângulo retângulo. Vai observando isso. Não assiste a aula só uma vez. Tenta assistir mais de uma vez. Ela está chegando a 21 minutos. Mas tenta assistir mais de uma vez. Não precisa ser no mesmo dia. Para que fique mais reforçado na sua mente. Valeu, abraço para todos. Até o nosso próximo vídeo.